A inteligência de jogo a partir do local onde moram os melhores arquitetos de futebol do presente. Uma conversa com Ruben Neves, dono desse radar de jogo no controle do meio-campo. Da aparição no Porto com 17 anos até à faraónica relva saudita, passando pelos campos ingleses. Um programa que analisa como se abrem novos horizontes táticos com médios feitos centrais, olha as novas fronteiras da Arábia Saudita desde a origem e fala como o futebol também pode ser um território de causas. Futebol Arte, com Luís Freitas Lobo. O novo mundo do futebol faraónico. A Arábia Saudita, das origens às estrelas. A Arábia Saudita tornou-se no mais faraónico Eldorado do futebol mundial. Antes, porém, desta invasão de estrelas estrangeiras, já existia um futebol árabe que internacionalmente surgira no Mundial 94. Nesse 11 estava o número 9, o mítico Majed Abdullah. Uns chamavam-lhe a joia árabe, outros o Pelé do deserto. Era um grande jogador e fez toda a carreira no Al Nassr. Marcou 200 golos numa carreira de 21 anos. Até hoje ele é um ídolo, como foi Sami Al-Jaber, um mito do futebol árabe que fez 163 jogos pela seleção saudita e jogou em 4 mundiais. Brilhou no Al Hilal e tornou-se o primeiro jogador saudita a jogar num clube europeu, o Wolverhampton, em 2000-2001. Só esteve 5 meses, mas nos poucos jogos que entrou, abriu novas fronteiras para o futebol árabe. Em termos de estilo, o futebol saudita sempre cultivou um estilo de técnica e jogo apoiado. Muitos, por isso, chamaram-lhe o Brasil da Ásia. Ronaldo, que superou a adoração pelos golos de Majed no Al Nassr, é claro, hoje o grande embaixador de um campeonato que cresceu para ter craques de todo o mundo. Cada jogo entre as suas equipas tornou-se um espetáculo muito além do simples jogo. Tempos de futebol espetáculo, já muito distantes daquele que o primeiro português a jogar no campeonato saudita descobriu. Foi Porfírio, um extremo baixinho, rápido e criativo, com tanto talento como temperamento. Foi em 2004. Já tinha passado pelo Sporting, West Ham, Benfica, Nottingham Forest, entre muitos outros clubes, até surgir então a proposta inusitada do Al Nassr. Foi a sua última época como profissional. Após abrir novas fronteiras no futebol árabe para tantos jogadores que viriam a seguir, abandonou os relevados, rebelde como sempre. Perceber a evolução que pode ter o jogador saudi é agora um ponto fundamental para o crescimento do futebol da Arábia Saudita e a sua seleção, que delira com jogadas de Al-Dassari, colega de Malcolm, Marcos Leonardo ou, claro, Ruben Neves, no campeão Al Hilal. Cruzar a qualidade e experiência destes craques internacionais com o talento da técnica do futebol saudita, tornando-o mais profissional e competitivo, será o segredo. Ruben Neves, o manual do GPS do bom futebol. Ruben, bem-vindo aqui ao Futebol Arte, futebol em estado puro. Um prazer ter-te aqui. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Tu estás aqui no final de uma época que terminou da forma mais espetacular. Conquistámos a Liga das Nações e bateste o penalti que deu a vitória. Naquele festejo eu senti, olhei para ti naquele momento, naquele festejo todo, com o Ronaldo no banco, naquela altura, aquela carreira que tens feito até agora, podes estar concentrado naquele momento, naquele festejo. Não sentiste a pressão naquela altura? Senti, claro que senti. Sentiste? Acho que qualquer jogador do mundo sentia pressão naquela altura. Se sentimos pressão a bater um penalti num jogo do campeonato, quanto mais o penalti da Liga das Nações numa final. Mas sim, acho que foi o melhor momento da minha carreira até hoje, porque ganhar pela seleção é especial. Acho que ouvimos isto muitas vezes e é verdade, o nosso sentimento dentro do campo é muito diferente, e poder ganhar outra vez a Liga das Nações com a seleção e bater aquele penalti tão importante foi sem dúvida para mim o momento mais marcante da minha carreira até hoje. Sentiste a pressão, mas escolheste logo o lado? Sim, eu normalmente... Daste a caminho? Não, eu já vou com o lado definido. Definiste? Eu normalmente treino 2 dias antes do jogo, começo a treinar para onde quero bater a bola e chego ao jogo, se houver penalti e se eu for chamado a bater, eu já sei para onde é que vou estar.
Estava a olhar para aquele penalti e lembrei-me de uma história que tu contavas aqui há uns anos, de outro penalti que deves ter visto, também atrás da baliza, quando eras pequenino. 2010, aquele penalti do Hulk, do 5-0 do Porto ao Benfica. Estavas atrás da baliza como apanha-bolas, não era? Eu estava a acompanhar bolas nesse jogo. Lembras-te disso? Lembro perfeitamente, claro. Como portista, é difícil esquecer esse jogo. E esse ano do Porto. O Porto tinha uma equipa fantástica, das melhores equipas. Hulk, Falcão, Rames, Varela, no momento. Fernando. O Porto tinha uma equipa abismal. Acho que a melhor equipa que o Porto teve, desde que eu me lembro. Tu ficaste a apanha-bolas nesse jogo, tu estavas nessa altura no sub-15 do Porto, 13, 15. Foi isso, sub-12, sub-13, sim. 13. E eu ia para apanhar bolas no Dragão e infelizmente consegui assistir a esse jogo ali muito perto do relevado. Ficaste do lado da baliza do Claque. Do lado da baliza da Claque, sim. Já era o meu segundo ano de apanha-bola, já tinha alguma moral. Do ano de apanha-bolas já é moral. Já tinha alguma moral, já escolhia onde é que queria ficar. E normalmente ficava na baliza dos Super Dragões. Escolhias ficar da baliza dos Super Dragões, porque ali... Mas ali naquele dia os 3 golos foram para outra baliza, apanhaste com 2 golos. Os golos do Hulk. Os 2 golos do Hulk. O fora da área e o penalti. Aquele tempo de crescimento dentro do Porto marcou-te ver esses jogadores, porque depois foste apanhá-los como colegas, não é? Sim, alguns deles. Foste apanhá-los da carreira, não é? Como colegas, é verdade. Não, marcou-me claramente. Acho que primeiro fiz a minha formação toda no Porto. Tu não começas pequenino no Lourosa, não é? Eu começo pequenino no Lourosa, dos 6 aos 8 mais ou menos. Sim. E passo para o Porto com 8 anos. E faço a minha carreira toda no Porto, até sair para o Wolverhampton. Ou seja, a minha formação foi toda no Porto. Eu era portista ferrenho, a minha família é toda portista. E ter a oportunidade de fazer a formação no meu clube do coração e num clube grande em Portugal foi sem dúvida um privilégio, e poder viver esses momentos tão perto da equipa principal na altura também foi muito marcante. Naquela altura já olhavas para quem estava a jogar na posição 6, quando estavas com essa idade? Tu começaram-te a recuar no terreno quando chegaste à formação. Alguém viu, olhou para ti e pensou... Eu comecei avançado. Ele é pivô. Eu comecei avançado, depois comecei a recuar um bocadinho e acabei ali a 6. Quem é que te puxa para 6? Foi a Marisa a primeira treinadora que tiveste a fazer-te isso? Foi a Marisa que começou-me a puxar para a média ali para o 8. E depois talvez o Folha. Folha também, apanha-te ali. O Folha acho que é o treinador que me mete a jogar a 6 puro. Num 4-3-3 que era típico do Porto, antigamente, e que a formação de toda jogava da mesma maneira, para chegar mais preparada à equipa principal, e foi quando eu comecei a jogar Mas o que é que eles terão visto em ti? Terão visto um miúdo já mais responsável a jogar naquela altura para passar para 6, porque é uma posição que exige um conhecimento do jogo? Talvez o meu posicionamento em campo, talvez a maneira como me posicionava sem bola, porque nessas alturas não se olha muito a isso, e eu já tinha alguma noção de equilíbrios defensivos, por exemplo, e numa posição como o 6 é muito importante, e talvez por isso começaram a recuar. Porque é a tal posição em que, ok, tu falaste em aspectos defensivos, mas tu foste sempre um 6 que pensava em aspectos construtivos, não é? Quer dizer, tu não és o 6 trinco, digamos assim. Sim, eu não sou um 6 que começa a jogar, tu és um 6 que tenha uma raiz de Pirlo, vá lá, não é? Sim, eu gosto de me ver como um 6 que gosta de ter a bola, e gosta de procurar a bola e gosta de construir, mas não descuidando também a outra parte que estava a falar dos aspectos defensivos. Talvez não seja aquele trinco puro, agressivo, de carrinhos e algo do género, mas dou muito valor ao posicionamento e às interseções, aos equilíbrios, como estava a dizer. Mas sem dúvida que prefiro muito mais ser um 6 construtivo, com a bola, ajudar a equipa, de levar a bola de um lado ao outro, sair a jogar a 3 de trás, conseguir fazer a ligação entre a defesa e o ataque. Acho que isso é o que me faz gostar de jogar naquela posição. Sim, porque não sei se concordas, que é a minha leitura, que neste momento taticamente será a posição mais importante no futebol moderno. Muitas vezes, quando se pergunta com que 6 um treinador vai jogar, percebe-se como é que vai jogar. Mesmo olhando a seleção, o valor dos jogadores não está em causa, não é? Mas percebendo se vai jogar o Palhinha, ou se vai jogar tu, se vai jogar o Danilo, ou vai jogar outro jogador, quer dizer, percebe-se a forma como se quer jogar, porque o estilo é muito diferente na construção. Contigo está garantida a circulação de bola desde trás, com outros jogadores se calhar mais equilíbrio defensivo, de médio 6, médio trinco, não é? Sim,
todos temos características diferentes e Claro. somos usados, ainda para mais na seleção, que é um espaço tão curto de tempo para preparar jogos, somos usados também conforme um bocadinho o adversário que apanhamos. A verdade é essa. Se for preciso, talvez por exemplo, houve jogos na seleção que jogávamos contra equipas extremamente fortes num jogo aéreo, por exemplo. Não é uma característica, não é uma característica minha. E claro que optavam por outros jogadores. Talvez por ser um espaço tão curto de tempo a preparar os jogos, na seleção principalmente, ainda hoje acontece, Sim. se utiliza os jogadores com as características melhores para aquele jogo e não como nos clubes vemos que se adaptam os jogadores para jogar a maior parte do tempo Uma da ideia. mesma maneira. Quer dizer que, no fundo, tu achas que a seleção adota mais uma estratégia em função do adversário? Uma coisa é jogarmos contra uma Arménia ou contra um Liechtenstein, Claro. outra coisa é jogar com a Alemanha ou com a Espanha, do que num clube em que se pode construir mais uma identidade de jogo, não é? Uma ideia, Sim, uma eu filosofia. tenho essa opinião, porque na seleção é quase impossível. Nós temos a nossa identidade, como é óbvio, que nos foi incutida desde o início pelo Mr. Roberto Martínez, mas como já também repararam, jogamos já de muitas maneiras diferentes. Muitas. Ou seja, vamos adaptando um pouquinho também àquilo que é o adversário e é uma maneira de chegar ao jogo mais confortáveis também. Pegando nisso, e também que o Roberto Martínez também utiliza essa ideia de jogo que se faz agora, lembrei-me, aquela ideia agora que existe do lateral muitas vezes sair na construção e juntar-se ao pivô. Para ti, o lateral já percebi o que é que tem que fazer, mas para o pivô, como tu, que joga naquela posição, quando vê o lateral a aparecer, qual é o posicionamento que tem que adquirir naquele momento? Depende, nós fazemos isso de maneiras diferentes. Por exemplo, agora na Liga das Nações, falou-se muito do João Neves a lateral. Sim. E a ideia era sairmos a jogar a 3 e o João Neves passar para médio, mas não para pivô, ou seja, passar para uma posição mais avançada, um 8-10. Sim. Ou seja, a minha posição mantinha-se, porque saíamos a jogar a 3 com um dos laterais e eu ficava à frente dos 3 jogadores de construção, neste caso, que era um central, 2 centrais e o lateral esquerdo. Eu jogava à frente, como trinco sozinho, e o João Neves passava para a minha frente, ou seja, jogávamos basicamente com 4 médios, como se fosse um losango. Em posse. Em posse, sim. Perdida a bola, a transição defensiva, quem é que fecha na faixa? Perdida a bola, normalmente eu tenho que equilibrar. Se o João Neves não estiver lá, o João Neves vem para a minha posição. Se o João Neves chegar, eu fico na minha posição. Então tem que haver Essa era a ideia, sim. Tem que haver uma sincronização muito boa e tem que haver jogadores também capazes de ler o jogo rápido para executar, porque jogar contra uma equipa como a Espanha, que mete, por exemplo, o Williams na linha, falta uma marcação e é um lance de perigo. Jogar contra uma Alemanha que tinha um Wirtz a descair para a esquerda, falta uma marcação e dá lance de perigo. E isso aconteceu várias vezes ali, sim. Então é muito importante essa sincronização entre os jogadores e perceber muito bem a ideia do treinador para não dar espaço a esse tipo de jogadores. Sim, cada vez mais aquela importância daquele espaço é saber dividir espaços, não é? Sim, dividir, porque o João Neves é um médio. Eu sou um médio que... Eu acho que a característica principal de um médio defensivo, neste caso, não é só médio defensivo, um médio centro, é saber jogar em todas as posições. E eu sinto que os melhores médios do mundo podem jogar em qualquer posição. Faz em qualquer posição, mesmo aberto, é isso? Mesmo aberto. Sim. Seja mesmo lateral, central, número 10, ala, jogar por dentro. O médio tem que ter um conhecimento do jogo quase perfeito para poder ser útil em qualquer posição. E também por aquilo que estávamos a falar, porque quando um lateral projeta e o extremo adversário fica pendurado, o médio é que faz o equilíbrio e naquele momento é lateral. Sim, ou seja, sim. O A conhecimento, defesa lateral. o conhecimento do jogo tem que ser muito grande nesse aspecto, porque os jogadores do meio campo muitas vezes fazem equilíbrios a outras posições e temos de ter esse conhecimento. Sim, porque o futebol, cada vez mais, eu sempre disse isso, é dos médios, não é? Agora, há uma coisa que é o médio a receber de cortas, uma outra coisa é o médio a jogar de frente para o jogo, não é? Tu és esse tipo de jogador. Eu recordo o teu início, não é? Aquilo que o Lopetegui terá visto em ti, não é? Para te tirar, isto é, puxar do sub-17, não é? Tu nem sequer chegas a fazer época no sub-19, nem na equipa B. Não. Ele vê-te jogar, eu acho que o segredo, ou melhor, a chave para ele te descobrir foi aquele Euro Sub-17 em 2014, não é? Foi, pelo menos foi a indicação que ele me deu.
É ali que tu jogas, aquele hora que jogas tu, joga o Renato Sanches, Sim. joga o Guga, joga o PP. O PP do Vitória, né, na altura, sim. Tínhamos uma equipa fantástica, fazemos um bom Euro, somos O eliminados. Peixe é treinador, não é? Sim, somos eliminados injustamente contra a Inglaterra, lembro perfeitamente desse jogo. Mas sim, foi ali que ele te viu. O Mr. Lopetegui disse-me quando cheguei ao Porto que ele assistiu a esse Euro, pessoalmente, até ao vivo, e foi aí que me viu e chamou-me para fazer a pré-época com a equipa principal. Estás com 17 anos. Estava com 17 anos. O Porto sim. tinha saído o Casemiro, não é? O Porto, não, o Casemiro chega no mesmo ano. Chega, já tinha saído o Fernando. Sim, tinha saído o Fernando, tinha chegado o Casemiro que ainda não podia jogar. Sim. E tu começas a fazer a pré-época a titular e entras a titular no primeiro jogo do campeonato contra o Marítimo. Recordas o que é que o Lopetegui te pediu naquele dia? O que é que te disse? As indicações que te deu durante aquela pré-época ou naquele jogo? Recordo que eu gostava muito da maneira de jogar do Lopetegui. Treinador espanhol, saída curta, 4-3-3. A minha posição ali era a posição que eu mais gostava de jogar e ainda hoje é a posição que eu mais gosto de jogar. Meio campo a 3 com Oliver e Herrera, não é? Meio campo a 3 com Oliver e Herrera. Tínhamos o Imbulá também, na altura. Sim, Imbulá, craque. Sim. O Ferrari que não saiu da garagem, como dizia o presidente. Uma pena não ter vingado em Portugal, porque era um craque. No Marselha jogava muito. Individualmente, em termos técnicos, foi dos melhores jogadores que eu apanhei, sinceramente. Mas lembras-te que ele disse, o Lopetegui, na altura? Não, ele gostava de saída de bola, ele gostava de um 6 que aproximasse ambos os lados para rodar o jogo, gostava de um 6 que baixasse a jogar a 3, ou seja, era perfeito, era o cenário perfeito para mim para poder fazer o meu jogo. Lembro perfeitamente na altura que marco o golo numa bola parada, até foi um dos adjuntos que antes de entrarmos em campo veio relembrar daquela posição importante na bola parada e acaba por fazer o golo ali. Então apanhas o golo faz ao Marítimo. O golo faz ao Marítimo. Que vem na sequência de um ressalto. Vem na sequência de um canto, depois há um ressalto. Cruzamento, um ressalto, a bola sai para fora da área e o remate. Quando a bola vem a chegar a ti, quando vês que aquele ressalto vai chegar a ti, tinha que ser gol. Tens na cabeça já o remate. Tinha que ser gol. Sim, tinha na cabeça o remate. Também é uma das características que eu tenho e que gosto muito de utilizá-la, o remate. Portanto, aquela bola nem pensei duas vezes, vinha perfeita. E aquele festejo a deslizar pela relva, não é? Sim, acho que na altura nem pensei bem o que fazer. Como disse, vinha de 10 anos de Futebol Clube do Porto, com a minha família inteira a torcer pelo Futebol Clube do Porto. Acho que foi um momento, daqueles momentos que só depois, passado uma semana, é que realmente cai a ficha. E vemos que aquilo aconteceu mesmo. Tu aquele crescimento que tu fazes naquela época, lá está, mas já respondeste, já falaste nisso há pouco, que é um médio conhecer as diferentes posições. É que tu passas depois a jogar várias vezes a 8, ou mais à frente, não é? Quando o Casemiro começa a entrar quando o Casemiro entra numa equipa e também junto ao Oliver, às vezes mais aberto, o Herrera dentro, já te adaptas a jogar também mais como um 8, não é? Sim, adaptei-me. É uma leitura do posicionamento mais à frente, mas sabendo também quando tens que baixar. Sim, isso ajudou-me bastante, até depois numa fase mais à frente da minha carreira. Mas sim, quando entra o Casemiro fica com um trinco puro e eu jogo ali como médio um bocadinho mais como se fosse um box-to-box, porque o Lopetegui queria que eu baixasse na mesma para construir. O Casemiro participava mais nos equilíbrios defensivos, na construção do jogo era eu que baixava na mesma, mas depois tinha que passar a linha do Casemiro para ser ali mais um elo de ligação entre os médios e os avançados. Até porque o Lopetegui gostava do meu último passo, lembro perfeitamente dele falar comigo sobre isso, e então comecei a jogar um bocadinho mais à frente. Na fase de construção baixava, mas depois, numa fase mais à frente do jogo, jogava ali como um 8, como se fosse um box-to-box, mais ou menos. Sim, porque essa questão do último passo é muito importante, porque hoje em dia o desaparecimento do 10 clássico, embora às vezes apareça, como aparece agora o Mora, o Rodrigo Mora, e a gente pensa, não, ele tem que ter o 10, não é? Mas muitas vezes o 10, nas maior parte das equipas, é um 8 livre, é o 8 que sobe no terreno. O 10 hoje em dia é um Bruno Fernandes. Sim, exato. Claramente. É isso. Não é aquele 10 que estávamos habituados antigamente. Mas o futebol evoluiu de uma maneira que essas posições vão se perdendo um bocadinho, porque defensivamente hoje em dia uma equipa que não seja eficaz defensivamente, com a qualidade que há em todas as equipas, tem muitas dificuldades em ganhar. Claro. E hoje em dia, na minha opinião,
A equipa que comete menos erros defensivos são as equipas que ganham os campeonatos e os títulos. Menos erros defensivos, não é? Menos erros defensivos. Cada vez mais as defesas ganham campeonatos, os avançados ganham finais. Não é? Porque os avançados vão ter oportunidades e vão marcar golo. Sim. Ou seja, eu tive um treinador que me dizia muito isso. Se defendermos bem, vamos ganhar. Nós temos qualidade. Jorge Jesus. Jorge Jesus. Por qualidade nós temos... Um golo fazemos sempre. Um golo fazemos sempre. Se não sofrermos, ganhamos o jogo. E a realidade é essa. As equipas que defendem melhor são as equipas que ganham. Não há dúvida. Mas muitas vezes não achas que a forma como se defende também depende da forma como se ataca? Sem dúvida. Não é? A forma como se perde a bola. Não é? Sem dúvida, sim. Não é? Isso é muito importante também. Lá está, vamos falar outra vez da questão dos equilíbrios. E depois há treinadores que trabalham de maneira diferente. Já apanhei um bocadinho de tudo. Há treinadores que gostam de uma reação à perda baixa a linhas. Há treinadores que gostam de recuperar a bola o mais rápido possível. Pressionar, não é? Exatamente. Pressiona ou organiza? Pressiona ou organiza. A meio não convém ficar. Claro. O médio que recua para a defesa central. Uma forma diferente de dizer como se quer jogar. A tendência dominante do sair a jogar desde trás tem exigido defesas centrais com cada vez maior qualidade técnica. O central moderno transformou-se dessa forma de ser só o defesa para também ser o início da construção. Um princípio de jogo que, na busca por mais qualidade técnica com bola, pode levar médios a passar para essa linha mais recuada. Esta não é, porém, uma ideia com raízes no passado, sobretudo na forma como a escola holandesa desenvolvia já esse lado polivalente do jogo e do jogador. Nesse estilo, recorda Rijkaard como jogava na Holanda campeão da Europa em 88. Ele era um médio centro consagrado no meio-campo do grande Milan, mas nessa Holanda de Rinus Michels recuava para pegar na bola e sair a jogar como um quarto defesa que se tornava médio à medida que avançava no campo. Cruyff seguiu essa mesma linha de pensamento no Barcelona com jogadores como Nadal, e nessa lógica de continuidade ideológica, o Rijkaard, já como treinador, ou depois Guardiola, fizeram o mesmo com Mascherano no Barcelona ou até com Kimmich no Bayern de Munique. Repare-se, jogadores totalmente diferentes no sentido da agressividade, mas aos quais se detectaram igual visão tática de jogo e técnica para serem essa referência desde trás com bola. O crescimento dos sistemas de defesa A3 tornaram estas adaptações mais comuns. O segredo para a eficácia é perceber o equilíbrio da equipa e como essa opção pode ou não ajudar. Em estilos diferentes, vemos como Danilo, número 6 de raiz, baixa muitas vezes para jogar como defesa central. Com esta opção, busca-se, porém, mais eficácia defensiva, muitas vezes, sobretudo, a nível de jogo aéreo. No Porto de Anselmi, o recuo de Eustáquio para esse papel buscava um início de construção mais elaborado, mas a equipa não estava taticamente preparada para isso. No novo Al Hilal de Inzaghi, já se nota essa nova tendência tática, vendo como passou a jogar no Mundial de Clubes com uma linha de 3 atrás, e nessa opção Rubem Neves jogou como o central do meio, para começar a distribuir o jogo desde atrás com a sua capacidade de fazer a bola rodar de flanco para flanco. O mais importante a reter é que, mais do que os sistemas táticos, o que evolui mais são as diferentes formas como cada posição em campo pode ser interpretada. Ou seja, mais do que a posição, ver qual a missão do jogador nessa posição. Desta forma, os médios, a partir da posição central, fazem o jogo começar mais limpo, mal pegam na bola e desde trás começam a jogar. Ruben Neves, a leitura tática com classe. Com o Jorge Jesus o Jorge Jesus tem aquele rigor do posicionamento, não é? Foi talvez o que apanhou-te numa fase já de maturidade de carreira, mas aprendeste com ele e enriqueceste mais com ele em termos de posicionamento. Sem dúvida. Eu cresci muito como jogador com o Mr. Jorge Jesus. Muito mesmo. Eu tenho um jogo, nunca me vou esquecer disto, tenho um jogo contra a Polónia, com Portugal. Sim. Que ganhámos fora 2-1 ou 3-1, acho eu. 3-1, na fase de grupo da Liga das Nações. Que terminamos o jogo e tem um jogador, um grande amigo meu, que vem, Bernardo Silva, que chegou à minha beira e disse assim: noto uma grande diferença em ti desde que trabalhas com o Jorge Jesus. E é verdade, eu também senti isso. Não sei se por aquele rigor, se pela preocupação defensiva também, porque Jorge Jesus, a posição 6, defensivamente é o jogador mais importante da equipa. Sim. Tanto nos equilíbrios defensivos como nas saídas dos centrais, num cruzamento, encaixar no meio para não deixar o miolo da área livre. Ou seja, o Jorge Jesus ali com a posição 6 é exigente ao máximo nível.
Os primeiros 2 meses custou-me um bocadinho, sem dúvida. É 1 metro para o lado, 1 metro para o lado. Exatamente. Mas, 1 metro ou 1 centímetro. mas quando acaba o campeonato, senti sem dúvida que evolui imenso nesse aspecto do meu jogo. Não, é porque a questão é que já nem era um jogo em que estavas a ser treinado por ele, que o Bernardo te disse isso, não é? Não, já não estava a ser treinado por ele nesse jogo, exatamente. Estavas na seleção, mas estavas na tua memória, no teu disco rígido de futebol, na cabeça, tu já estavas a jogar com os ensinamentos que o Mister... Nós vamos apanhando em cada treinador que temos, vamos apanhando o melhor de cada um para tentar construir o mais perfeito possível, que é impossível ser perfeito, ainda por cima, ainda para mais hoje em dia no futebol, com a qualidade que existe. Mas a cada treinador vamos buscar o melhor que ele nos deu, e o Jorge Jesus, sem dúvida, que defensivamente foi o treinador com quem eu evolui mais. Diz-me uma coisa, tu quando vais para o futebol inglês e vais ali para o Wolverhampton, né, e dás um salto grande em termos da competitividade, né, porque claro que o Porto é um clube maior que o Wolverhampton, mas a verdade é que tu ali tens de te habituar a um estilo de jogo diferente, não só a questão do futebol inglês para o futebol português, como é evidente, é outro andamento, mas também é passar menos tempo com a bola, isto é, tu cresceste na tua formação como um jogador, o tal 6 construtivo, não é? Sempre, e de repente chegas ao Wolverhampton, que é uma equipa pequena em Inglaterra, até teve na segunda na Championship, em que muito tempo passas o jogo sem bola. Sentiste essa diferença? Eu quando chego à Inglaterra para o Championship, tenho sorte porque fala-se, e é verdade que o Championship é um campeonato extremamente físico. Sim. E competitivo. Mas eu tenho a sorte de ter um treinador português que trabalhou comigo no ano anterior. O Nuno. Ou seja, o Nuno chama-me para ir para o Wolverhampton porque sabe o que quero fazer no Wolverhampton. E nós marcamos a diferença nesse ano e fomos campeões sem margem para dúvidas, um bocadinho por isso. Porque o Nuno chegou à segunda divisão inglesa e adaptou-se à fisicalidade do jogo, mas ao mesmo tempo implementou algo que não era hábito em Inglaterra. Então a nossa equipa marcou a diferença por causa disso. Porque conseguíamos jogar melhor do que os outros. O que não era hábito é ter um tipo mais de posse, de jogo associativo. Um jogo mais de posse, sair a jogar de trás, jogo curto, posse de bola, sem pressa para atacar. Não era habitual em Inglaterra, muito menos no Championship. E quando chega uma equipa como nós, com um treinador português que coloca esse estilo de jogo na equipa, nós marcamos a diferença nesse ano por causa disso. Eu tenho a certeza absoluta que somos campeões porque éramos diferentes dos outros. Sim, e sobes de divisão, mas quando chegas à Premier League, aí o Wolverhampton tem mais aquele sistema de contra-ataque. Exatamente. É? Surpreende até o Manchester City, com o Guardiola, naquele contra-ataque. Nós no Championship já jogávamos com 3 atrás. Aí eras a equipa grande, sim. Mas jogávamos com um 3 ofensivo. Ou seja, jogávamos com 3 atrás, mas não impedia de sermos uma equipa ofensiva. Defensivamente éramos muito coesos já. E transportámos essa parte defensiva para a Premier League e adaptámos um bocadinho o nosso estilo de jogo, porque tínhamos jogadores com características para isso. E o Nuno também trabalhou muito bem esse aspecto, porque todos os jogadores que íamos buscar eram para o nosso estilo de jogo. Chegavam, sabiam exatamente o que é que nós fazíamos, e nós nos primeiros 2 anos de Premier League sentíamos que éramos quase impossíveis de romper. Ou seja, defensivamente éramos muito bons. E uma equipa de contra-ataque. Mas habituou-te a jogar de forma diferente. Tu nunca tinhas jogado numa equipa de contra-ataque. Nunca tinha jogado numa equipa de contra-ataque. Melhorou, em ti tiveste que aumentar aqui o passe longo, a qualidade de passe, jogar mais a transição mais na profundidade do que a transição apoiada. Sim, menos passes curtos. Sim. Até porque quando se joga numa equipa de contra-ataque e a defender baixo, como nós fazíamos, principalmente contra as equipas grandes, defendíamos muito baixo, depois temos que correr 80 metros para chegar à baliza do adversário, ou seja, e o adversário está todo em cima de nós. Mas foi sem dúvida posicionamento defensivo é chave, porque a bola é proibida entrar em certos espaços, principalmente por dentro, e depois o timing de pensamento e de execução, porque quando estamos a jogar numa equipa que joga em contra-ataque, defende baixo, quando perde a bola a equipa adversária está toda em cima. Sim. Normalmente, ou seja, a velocidade de execução e de pensamento tem que ser muito antes, mas já tínhamos isso quase de cor, já sabíamos onde é que estavam posicionados os nossos jogadores da saída do contra-ataque, normalmente Raul Jiménez e Diogo Jota. Sim. A bola, quando chegava a nós, já sabíamos onde eles estavam e era quase sem olhar.
Tu passas para o futebol saudita, eu já te ouvi dizer que tens 6 anos em Inglaterra, não é? Sim. De que não sentiste muito diferença, não é? Eu olho para o futebol da Arábia Saudita e para o campeonato, não é? Uma coisa é a Liga dos Campeões Asiáticos, outra coisa é o grande Mundial que vocês fizeram, e os jogos são diferentes, claramente. Mas tu referiste que não notas diferença naquilo que te é obrigado até a dar no jogo, até do ponto de vista físico, de encurtamentos, de recuperação. Os 4 momentos do jogo continuam intensos para ti. Sim, sem dúvida. Não senti diferença absolutamente nenhuma. Talvez também porque apanhei treinadores com essa exigência. O Mr. Jorge Jesus é impensável não ter esse ritmo, e agora com o Mr. Inzaghi é exatamente igual. Mas no futebol saudita, neste momento, nós olhamos para aquilo e vemos os grandes jogadores chegarem lá. Mas em termos de exigência competitiva, tu sentes a mesma coisa, tirando os grandes jogos? Eu comparo o futebol saudita, neste momento, está a evoluir imenso o campeonato. Eu estou lá há 2 anos e de um ano para o outro já notamos uma diferença enorme. Mas eu comparo um bocadinho o futebol saudita às ligas. Liga Portuguesa, que tem 3 equipas grandes, 4 equipas grandes, 5 ali com o Guimarães, a chegar o Vitória. Sim. E depois as outras equipas são jogos normalmente em que as equipas grandes se sobressaem. E eu comparo o campeonato saudita um bocadinho a isso. Temos 5 equipas muito grandes e o resto do campeonato é tentar ser o mais competitivo possível. Sim, porque vejo a tua equipa a jogar, esta equipa do Al Hilal, eu acho que o grande desafio agora é ganhar a Champions Asiática. Sim, é o que falta. É o que falta. São grandes avançados, não é? O Marcos Leonardo, o Malcolm, que eu acho que é um jogador fantástico, não é? Mas são avançados que querem fazer o que com o Mitrovic como ponta de lança. Eu acho que, embora agora esteja a jogar menos, né? mas é um avançado. Tem algumas lesões também. Algumas lesões, mas é uma fera a fazer golos. Mas eu olho para aquela equipa e penso, ok, mas os médios aqui têm mesmo que trabalhar muito, a defender muito. Né? Há lá um médio que eu gosto muito, que é o Cano, né? Sim. Que é saudita, que é um jogador saudita que eu vejo mais, acho que é mais europeu dos que eu vejo jogar, que te protege mais e tu ali mais um 8. Não é? Sim, dependendo um bocadinho. Com o Mr. Jesus, o Mr. Jesus gosta da saída a 3. Sim. Então era quase sempre eu que construía a 3. Agora com o Mr. Inzaghi tem umas ideias um bocadinho diferentes, também baixo para construir a 3. Às vezes joga com 3 centrais puros. É que agora com o Inzaghi, eu vi-te no Mundial, vocês jogaram a 3, porque é o sistema que o Inzaghi já tinha no Inter, e tu jogaste como central no meio. Eu joguei como central no meio em 2 jogos, sim. E como é que te sentiste? Senti-me bem. Contra o Fluminense e contra o City. Não é uma posição que eu adoro jogar, como é óbvio, porque depois com bola não me permite fazer aquilo que eu gosto. Obriga-te a ficar muito atrás? Porque obriga-me a ficar atrás, como é óbvio. Mas gostei de jogar, porque é uma posição que eu estou habituado a fazer quando baixo como médio para construir a 3. Ou seja, com bola na zona de construção, para mim foi perfeito. Mas sem bola obriga-te a... Sem bola sou um defesa. Aí tive um bocadinho mais de dificuldade, mas lá, aquilo que estávamos a falar há bocadinho, com o Mr. Jorge Jesus já entrava muitas vezes como terceiro central na fase defensiva da nossa área, por exemplo. Sim, ou seja, já tem algum rigor do sexto, tem que entrar na área para dar já tinha alguma noção do posicionamento defensivo. Agora estar a levar com o Haaland 90 minutos, é isso. Foi difícil, correu muito bem, mas foi aquele tipo de jogos que acaba o jogo mais cansado mentalmente do que fisicamente, porque tenho que estar ali concentrado a 200%, porque sei que não é a minha posição, então tenho que estar mais, não é que esteja mais concentrado que o habitual, mas a cabeça está sempre concentradíssima naquilo que tenho que fazer. Sim, porque eu vejo que o Inzaghi fazia no Inter, quer dizer, eu não imagino que tu vais jogar a época toda agora à central. Não, eu joguei ali, acho eu, porque nós tivemos também algumas lesões. Sim. O nosso central lesiona-se antes do jogo do City, não era eu que ia jogar a central, mas o nosso central no treino antes ao jogo do City lesiona-se e o Mister passa-me para a central do meio, porque normalmente não seria eu a jogar ali. Será sempre um 6? Para ti o teu rigor é crescer ali a 6? Sim. É o teu lugar? 6, 8 são as minhas posições. Até porque eu no Wolverhampton, por exemplo, também já joguei com um sistema de 2 médios só. Ou seja, jogar meio campo a 2, sim. Meio campo a 2 com o Moutinho, éramos 2 8s.
Um 6 e um 8. Quando eu ia para 6, o Moutinho era o 8. Quando o Moutinho vai para 6, eu ia para o 8. Jogar com o João ao lado facilita. O João é como fazer um teste com o professor ao lado. O João sabe, tu vais, dizer o que é preciso fazer. Fica. Exatamente. Pronto. Ou seja, é uma liberdade incrível jogar com o João por isso. Porque eu sabia que se eu fosse, ele ia ficar, e como ele também sabia que se fosse, eu ia ficar na posição dele. Ou seja, adaptámos-nos muito bem os dois a jogar como médios, mas a jogar com um meio campo a 2 obriga-me a jogar muitas mais vezes como 8 do que como 6. Então sinto-me bem a jogar nas duas posições. Diz uma coisa, Ruben, tu estás agora com 28, não é? 28. E não és um jovem, não tens muito futebol pela frente. Tu falaste nessa família portista, nisso tudo. Já te ouvi falar de voltar ao Porto numa altura, porque acabaste por não ser campeão no Porto nunca, não é? Tu fez 3 épocas no Porto, mas foi uma época, 2 épocas de Lopetegui e uma do Nuno, em que o Porto não foi campeão. Sim. Passa bom o teu objetivo de carreira, ou de vida quase, não é? Sim, é um voltar ao Porto, não é? Mas para ser decisivo para ganhar campeonato. Sim, sem dúvida. Isso já disse em todas as entrevistas que faço, digo isso e... Sim, mas não é aquela coisa de voltar para acabar a carreira, é uma coisa de voltar para jogar. Voltar para jogar, para ser competitivo. Esse é o meu grande objetivo. Felizmente tenho 28 anos, sinto muito bem fisicamente. Portanto, esse é um objetivo de carreira sem dúvida, até porque, como disse, não fui campeão no Porto, e com uma família de 60 pessoas portistas é algo que eu quero dar e quero vivenciar. Ou seja, eu ia para os aliados normalmente festejar os títulos do Porto. Agora quero estar do outro lado e ver a minha família nos aliados a festejar o título. Estás tu na beira, não é? Tens a seleção agora. Esta seleção vai acabar a época com o Campeonato do Mundo este ano. De certeza que isso está muito na tua cabeça, não é? Sim, sem dúvida. Já fiz um Campeonato do Mundo, disse a toda a gente que foi a competição mais difícil que eu já joguei. Depois da Liga das Nações, este Mundial, até por tudo que aconteceu agora, não é? Será um lado mais emocional até para a seleção, para ti e para todos, jogar este Campeonato do Mundo, não é? Não, sem dúvida. Já tínhamos muita vontade de fazer isso por Portugal, agora temos uma força ainda maior. Sim. Nos vai dar essa força para lutar pelo campeonato. Sem dúvida. É? Sem dúvida que a força que ele nos dava dentro do campo, e que era conhecido por essa força, por essa garra, por essa vontade, acho que cada um herdou um bocadinho daquilo que era o Diogo dentro do campo, e vamos fazer o melhor possível para que ele consiga ganhar esse título connosco. É um campeonato do mundo que para esta geração é muito importante, não é? Porque será o último, talvez, será... Porque o Cristiano é capaz nunca de tudo. Sabe, né? Nunca se sabe se o Cristiano decide jogar até aos 45, porque é um Mundial que eu acho que vai ser cada vez mais o Mundial do meio campo, dos médios. Eu acho que a forma como estão as equipas, a forma como estão os campeonatos, a forma como estão os jogos e as seleções, é mais um Mundial do meio campo. Nós ganhámos aquele europeu quando afinámos o meio campo em 2016. Sim. Eu acho que vai voltar a ser assim. A importância dos médios vão ser decisivos. Isso para nós como seleção é muito bom, porque temos os melhores médios do mundo. Portanto, se o campeonato se decidir, diferentes variações. Se o campeonato se decidir no meio campo, nós temos muitas possibilidades de ganhá-lo. Hoje em dia. Portanto, os jogadores Vitinha, João Neves, Palhinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva. Podem jogar a médios, como podem jogar na ala, podem jogar abertos, e também falta aí faltava o teu nome. Ou seja, são jogadores que neste momento no mundo temos a felicidade de contar para mim com os melhores médios do mundo. É isso, Ruben. Vamos contar com os nossos melhores médios do mundo, contigo incluído, para tentar ganhar esse Mundial e continuar a seguir esses jogos do Al Hilal, agora com o Inzaghi. Portanto, vais ter o Jesus agora como adversário no Al Hilal. É verdade. Agora vai estar na cabeça agora do outro lado. A vantagem é que eu já sei como é que eles vão jogar. E cá está, a Sport TV transmite esses jogos e por isso também será emocionante ver esses duelos desta época. Ruben, foi um prazer ter-te aqui e já sabes, tudo bom? Força. Foi meu. Obrigadíssimo. Continuamos. Futebol de causas. Da Palestina à Ucrânia. A bola como uma bandeira. Nunca será só futebol. Não é só uma frase. Pode mesmo ser uma mensagem de força, de esperança. Senti isso na última vez que comentei um jogo da seleção da Palestina na Taça da Ásia. No relevado a equipa lutava por todas as bolas, mas o momento mais importante tinha sucedido antes do jogo, quando todos ouviram e cantaram o hino com as suas bandeiras pelas bancadas.
11 jogadores para defender uma seleção, um povo, um território, uma nação. Reinscrita na FIFA em 1998, a Palestina alinha com muitos jogadores de segundas gerações a jogar em vários países, desde a Tailândia, Suécia, Índia ou Chile. Entre eles, Dabag, a grande figura do ataque que jogou no Arouca, um ponta de lança que faz golos com garra, físico e técnica frente aos defesas adversários. Um desses países com maior comunidade palestiniana é o Chile. Essa migração remonta já ao século passado. Atraídos pela prosperidade que se dizia estar na América Latina, muitos partiram à aventura. Fundaram mesmo um clube, o Palestino, já 2 vezes campeão chileno. Foi por isso que em 2002 jogaram a Taça da Ásia com 7 jogadores de sangue chileno. Da mesma forma que conseguimos hoje ver numa imagem impressionante miúdos a jogar à bola por entre os destroços de Gaza, recordamos outros momentos históricos em que o futebol foi bandeira de causas. Recordo num jogo do Euro 2016 a bandeira da Albânia lutando pela independência do Kosovo, que desceu transportada por um drone sobre o relevado quando se jogava contra a Sérvia. O jogo foi interrompido e os 8 jogadores kosovares da Albânia gritaram pela sua causa. Na Ucrânia, sempre que a seleção entra no presente para jogar, sente-se uma emoção especial. As suas maiores equipas, como o Shakhtar Donetsk na Liga dos Campeões, não podem há muito jogar na sua cidade e agora têm mesmo de jogar noutros países europeus. Mas mesmo a jogar longe do seu território, cada jogo da seleção ou clubes é uma afirmação de orgulho nacional que os seus jogadores mostram nos relevados de todo o mundo. Noutros quadrantes, o futebol também combate outras tragédias, como em África, onde a Libéria, a Guiné e a Serra Leoa tiveram de deixar de jogar nos seus países devido à epidemia do vírus ébola. Em campo, os adversários recusaram mesmo a trocar as camisolas, mas os seus jogadores nunca deixaram de jogar. São histórias incríveis que cruzam o planeta do futebol e que dão voz mesmo às mais pequenas terras, como, noutra perspectiva, Gibraltar, colónia britânica no sul de Espanha, que foi admitida como seleção independente na UEFA, enquanto Espanha e Inglaterra discutem a soberania sobre o território. A equipa, composta por jogadores amadores, sofre goleadas incríveis, mas para eles o resultado é o que menos importa. A única coisa que pretendem mostrar é que existe mesmo um povo de Gibraltar. Por todos estes casos e muitos outros, vemos como o futebol é uma realidade que rasga atmosferas, conflitos e os maiores sofrimentos. É uma outra impressionante visão do mesmo mundo. Uma produção Brain Entertainment para a Sport TV.